Muito bem-vindo para mais um vídeo. Professora Nayá aqui com você para te contar sobre como o pH pode influenciar a proliferação microbiana nos alimentos. Eu sei que você já recebeu pelas redes sociais uma mensagem dizendo que o limão tem pH de não sei quanto, se você tomar água com limão você mata o coronavírus, enfim. Uma mensagem dessa é uma mensagem totalmente equivocada e depois que você assistir esse vídeo, embora eu fale mais de alimentos, mas você vai compreender como essa mensagem não é verdadeira. Então fica comigo que logo depois da vinheta eu te explico tudo isso também. Muito bem, já de volta. Hoje, então, vamos conversar sobre pH. O que é pH, Nayá? Quimicamente falando, pH é o potencial hidrogeniônico. Detalhando um pouquinho mais, nós poderíamos dizer que pH é o logaritmo em base 10 do inverso da concentração de íons hidrogênio que estão presentes em uma solução. Nossa, agora complicou mais, né? Para quem não é muito da área, talvez essa informação possa parecer um pouco confusa. Até para quem é, né? Muitos alunos se perdem um pouco porque eu estou misturando logaritmo com o inverso de concentração de íons hidrogênio, enfim. Muita gente tem muita dificuldade de entender detalhes de pH, o que é o pH. Eu vou trazer isso para você de uma maneira mais simplificada. O que a gente aprende na matemática? Ai, Nayá, você vai pôr matemática agora aí no meio? De uma maneira bem simples também, quer ver? Fica comigo, ó. Tenho certeza que hoje você vai conseguir entender sobre pH e não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo. Mas na matemática a gente sabe que todas as vezes que a gente tem uma fração, todas as vezes que uma fração é montada, quanto maior o valor aqui de baixo, menor vai ser o resultado final aqui, né? Porque quem tá aqui embaixo é o número de vezes que eu vou ter que dividir. Então, pensa assim, ó, eu tenho um chocolate, se eu divido para 2 pessoas, cada pessoa recebe metade da barra de chocolate. Se eu divido para 4 pessoas, cada pessoa vai receber metade da metade. Certo? Então, quanto mais eu aumento o denominador, o número aqui embaixo, menor é o resultado final aqui depois que eu faço a continha. Tá, o que isso tem a ver com pH? O que isso tem a ver com vírus? O que isso tem a ver com micro-organismo, Nayá? De forma geral, quanto maior a concentração de hidrogênio, de íons hidrogênio numa solução, menor vai ser o valor do pH, porque o hidrogênio está aqui embaixo dividindo no denominador. Esquece esse log. Esse log é necessário para a fórmula química. Mas para você entender, não. Para você entender, basta você entender isso. Quanto mais hidrogênio numa solução, num alimento, dentro da sua boca, no seu estômago, menor será o valor do pH. Então, se eu aumento a quantidade de íons hidrogênio, o valor do pH vai ficando cada vez menor. Tá vendo como já ficou mais fácil para você entender? E aí, de forma geral, o pH ele vai ser quantificado. Eu vou dar um número para o pH, eu vou mensurar o pH quantificando a quantidade ou o número de moles que eu tenho de cada íon ou hidrogênio ou a hidroxila, que eu ainda nem conversei com você, que eu já vou falar sobre ela, para cada litro de solução. Então, na verdade, dependendo da quantidade de moles de um hidrogênio que eu tenho por litro de solução, eu tenho um determinado número, um determinado valor de pH. Dependendo da quantidade de moles de hidroxila que eu tenho numa solução, eu também vou ter um determinado valor, um determinado número de pH. Porque para o pH, o íon hidrogênio e a hidroxila são contrários, no sentido de tornar um pH mais ácido ou mais alcalino. Quanto mais hidrogênio eu tenho, mais ácido é o pH, menor é o valor do pH. Quanto mais hidroxila eu tenho,
mais alcalino ou básico são sinônimos, é o valor do pH, maior vai ser o valor desse pH. De forma geral, pessoal, a gente sabe que a faixa de pH sempre vai estar variando entre 0 e 14. Uma faixa de pH nunca sai desse valor. No 0, é como se eu tivesse um grau máximo de íons hidrogênio numa solução. É o menor valor de pH que existe, é o pH mais ácido que existe. No pH 14, é aquele pH que eu tenho a maior quantidade possível de hidroxila, de uma maneira bem simplificada, tá? É uma explicação bem simplificada, porque eu não estou te dando uma aula de química sobre pH. Quero que você entenda o pH dos alimentos e como isso influencia a multiplicação microbiana nesse alimento. Então, no pH 14, é como se eu tivesse o grau máximo de hidroxila, e aí eu teria um pH máximo alcalino, não existe pH superior a 14, não existe pH inferior a 0, lembrando que alcalino e básico são sinônimos, tanto faz aqui eu falar pH alcalino, pH básico, mas isso é o extremo. E no pH 7 eu teria um equilíbrio entre a quantidade de ácidos e a quantidade de bases presentes numa solução. Então, quando existe um equilíbrio, essa solução não está nem com mais ácido, nem com mais base, nós teríamos um pH 7, então, pH chamado de pH neutro. E os alimentos são assim. Os alimentos têm quantidades diferentes de ácidos, de bases, e dependendo da combinação entre quantidade de ácido e base, podemos até encontrar um alimento com pH próximo à neutralidade, ou um pH ali bem perto da neutralidade. Me desculpem. Então, um pH ácido é aquele pH que tem maior quantidade de hidrogênio, ou um pH alcalino, saiu setinha errada, um pH alcalino é aquele pH que tem maior quantidade de hidroxila, um pH neutro é aquele pH em que existe um equilíbrio entre hidrogênio e hidroxila. Tá, o que isso tem a ver com proliferação microbiana, Nayá? Tem tudo a ver. Esse pH influencia diretamente a proliferação microbiana porque cada micro-organismo tem uma faixa adequada de pH para se proliferar. Cada micro-organismo tem uma preferência de pH para se proliferar. Isso acontece, por exemplo, com seres humanos, né? Quando a gente pensa em temperatura. Eu, por exemplo, Nayá, professora Nayá, eu sinto muito frio, eu sou extremamente sensível ao frio. Ar-condicionado de shopping para mim é inverno. Dificilmente eu vou conseguir passear lá no shopping ou comprar alguma coisa num shopping center sem levar uma blusinha de frio. Vocês vão me ver muito aqui nos meus vídeos com blusas mais fechadinhas, com blusas mais de frio, porque eu sinto muito frio. Um ambiente a 20 graus, 18 graus, para mim é um ambiente extremamente desconfortável. Eu não me sinto confortável num ambiente a 18 graus, a 20 graus, se eu não estiver usando uma blusa de frio. Por outro lado, se você me puser numa sala, 30 graus, 32 graus, 33 graus, para mim tá tudo bem. Eu consigo trabalhar normalmente sem ligar ar-condicionado numa sala 30 graus, 32 graus, 33 graus, 34 graus. Para mim tá tudo bem. Claro que 35, 36, 37, 38, eu moro numa região muito quente, 40 graus, aí um ar-condicionado vai cair bem. Mas eu sinto muito mais sensibilidade ao frio do que ao calor. E os micro-organismos também têm essas variações de preferência em relação a vários requisitos: temperatura, umidade, pH, nutrientes, potencial de oxirredução, teor de oxigênio presente na atmosfera, onde eles estão. Então, os micro-organismos, eles têm vários requisitos relacionados a diferentes elementos que poderiam influenciar a sua sobrevivência e principalmente a sua proliferação, a sua multiplicação. E o pH é apenas um desses fatores. Então, em situações que são desfavoráveis a um micro-organismo,
esse micro-organismo vai lentificando a sua reprodução, a sua proliferação. Em condições que são mais favoráveis, ele acelera a sua reprodução. De forma geral, é assim que vai funcionar. Então, quando tem de 10 fatores, por exemplo, que influenciam a multiplicação microbiana de um micro-organismo num alimento, quando apenas um fator não é favorável, de repente esse micro-organismo até supera e continua se proliferando. Quando tem 2 fatores que não são favoráveis, aí a situação já vai complicando. 3 fatores complica mais e ele vai se reproduzindo numa velocidade mais lenta. Por isso que quando nós falamos de evitar proliferação microbiana em um alimento, a gente tem que se cercar do máximo que for possível dos fatores que influenciam a proliferação microbiana para deixar esses fatores inadequados para essa proliferação. Aí esse alimento vai durar mais tempo, esse alimento vai permitir menos proliferação microbiana, vai demorar mais para estragar, traz menos risco ao consumidor a hora que ele for consumir esse alimento. Ou seja, a gente vai começar a ver aqui vários fatores, aqui hoje não, né? Hoje vai ser só o pH, mas eu vou trazer vídeos para vocês falando de todos esses fatores e como eles podem influenciar a proliferação microbiana em um alimento. Eu vou falar de alimento porque eu adoro trabalhar com alimentos, é a minha área de atuação. Porém, isso vale para dentro do teu corpo. Isso vale, por exemplo, para as variações de pH que tem no seu estômago quando você está fazendo digestão, tá certo? Então, de forma geral, nós podemos falar assim, ó, que de um pH que varia de 0 a 14 e tendo como pH neutro o pH 7, em relação a esse pH, nós temos basicamente 2 grupos de micro-organismos que vão preferir variações diferentes para sua proliferação. Como assim, Nayá? Bactérias geralmente preferem pH mais próximo à neutralidade. Preferem. Quando eu falo preferir para proliferar, para se reproduzir, para se multiplicar, não significa que ela vai morrer quando ela não estiver nesse pH, tá? Então, quando eu falo para você que uma bactéria prefere pH próximo à neutralidade, não significa que ela vai morrer se ela sair dessa faixa de pH, tá bom? É igual a Nayá, você sabe que eu adoro ali temperatura de 30 graus. Não significa que eu vou morrer a 20 graus. Significa que 20 graus para mim não é confortável, mas eu não vou morrer. Significa que eu vou estar incomodada. Então, talvez o meu trabalho não vai render tanto quanto se eu estivesse ali a 25 graus, a 26 graus, a 28 graus. Tá certo? Com os micro-organismos também funciona assim. Então, de forma geral, para a maior parte das bactérias, o pH adequado fica entre 6,5 e 7,5. Para a maior parte das bactérias, um pH adequado fica em torno de 6,5 a 7,5. Tem bactérias que preferem pH um pouquinho mais ácido, bactérias que preferem pH um pouquinho alcalino, mas generalizando, de forma bem generalizada, esse seria um pH ideal para as bactérias se proliferarem. Porém, as bactérias conseguem se proliferar num pH entre 4,5 e 9. Então, de 4,5 até 9 é um pH que a bactéria consegue se reproduzir de forma generalizada, tá? Então, de forma bem genérica, pH entre 4,5 e 9 é um pH legal que dá para as bactérias se proliferarem. Conforme o pH vai chegando próximo ao valor ideal, mais elas aceleram a reprodução. Então, elas vão se reproduzir mais rápido, em condições mais adequadas, vão se reproduzir um pouco mais lentamente, em condições não tão adequadas, mas elas vão se reproduzir. Abaixo de 4,5 e acima de 9, eu não conheço bactérias que se proliferam nesses pHs. Não, pelo menos, bactérias de importância clínica, bactérias deteriorantes importantes, bactérias que têm importância na microbiologia de alimentos e na saúde humana, na saúde animal, essas bactérias não conseguem se proliferar em pH abaixo de 4,5 ou acima de 9.
Porém, não significa ainda que elas morreram, certo? Se eu colocar em pH de 4, pH 3, não significa que a bactéria vá morrer, pelo menos não de uma forma imediata. Significa o quê? Que ela inicialmente não vai conseguir se proliferar. Então, recapitulando, sintetizando, para as bactérias se reproduzirem, o ideal, de 6,5 a 7,5. Mas elas conseguem se reproduzir de 4,5 a 9 e abaixo de 4,5 ou acima de 9, elas vão ter muita dificuldade em se reproduzirem, mas não significa que elas vão morrer, pelo menos não de uma forma imediata, tá certo? E os fungos, Nayá? Tem fungo em alimento? Tem. Fungo, pessoal, é bolor. Bolor é um tipo de fungo. Tem a levedura, que é outro tipo de fungo. Mas o mais comum da gente ver em casa, principalmente para quem não entende microbiologia, é o bolor. Aquele pão que embolorou, aquele bolo que embolorou, aquele doce que embolorou, aquele mamão que embolorou, aquela banana que embolorou, a laranja na geladeira, o limão na geladeira. Então, aquilo que a gente percebe que lembra um pouquinho um algodão, né? Aquela mancha na superfície de um alimento, a gente chama de colônia. Aquela colônia na superfície de um alimento que lembra um pouco um algodão, que lembra um veludo, né? Que é uma colônia mais aveludado, às vezes até meio parece um pozinho esverdeado, como acontece na laranja. Aquilo é fungo, aquilo é bolor, cogumelo é fungo. Cogumelo também é um tipo de micro-organismo, tem os que são comestíveis, tem os que não são. Aquilo que dá na parede, né? Numa parede que tem umidade, a gente fala assim, nossa, a parede embolorou. Aquilo também é fungo, e fungo é um micro-organismo diferente de uma bactéria. Estruturalmente, funcionalmente, são micro-organismos diferentes. Mas vamos lá. Em relação aos fungos, também dentro de uma faixa de 0 a 14, então lembrando que o pH nunca vai estar fora de 0 a 14. Os fungos, eles já preferem um pH levemente ácido para sua proliferação. Geralmente um pH muito bom para fungo fica em torno de 5,5, em torno de 6. Isso seria um pH muito bom para a maior parte dos fungos, seria o pH ideal. Mas os fungos conseguem se proliferar de um pH que vai de 1 até 11. Os fungos têm uma resistência maior às variações de pH e justamente por isso eles conseguem se proliferar numa ampla faixa de pH, mais do que as bactérias. Quanto que era a bactéria mesmo, Nayá? A bactéria se prolifera de pH 4,5 até pH 9. O ideal é perto da neutralidade, mas entre 4,5 e 9 elas se proliferam em velocidades diferentes para cada faixa de pH, mas elas se proliferam. E os fungos de 1 a 11? Então, os fungos conseguem suportar mais as variações de pH do que as bactérias. E os vírus, Nayá? Vírus é parasita intracelular obrigatório. Então, o vírus, ele não tem uma proliferação semelhante ao que as bactérias têm, semelhante ao que os fungos têm, né? Literalmente, bactéria e fungo se reproduzem. Tem reprodução sexuada, tem reprodução assexuada, literalmente, do jeito deles, mas tem. Os vírus, não. Os vírus, eles se replicam. No final das contas, replicar e reproduzir é aumentar o número de indivíduos, seja de células microbianas, seja de vírus, certo? Então, lá no finalzinho das contas, o resultado é o mesmo, vai ter mais unidades de bactérias, de fungos e de vírus. Mas os vírus se replicam porque eles não são células. O vírus é menos que célula, o vírus precisa estar dentro de uma célula, que pode ser uma célula do seu corpo, que pode ser uma bactéria, que pode ser um fungo, mas ele precisa estar dentro de uma célula para assumir a maquinaria genética dessa célula, e aí essa célula vai passar a produzir novas partículas virais. Então, é a nossa própria célula que fabrica os vírus. Quando a gente fala que os vírus estão se replicando, na verdade, as nossas células estão fabricando novas partículas virais. Então, quando o vírus está dentro de uma célula, essa célula costuma ter o seu pH próprio. E aquele pH intracelular
é o pH mais adequado para o vírus. Então, se é um vírus de sistema respiratório, um vírus de sistema digestório, um vírus que pega sistema nervoso, para cada tipo celular podem acontecer algumas pequenas variações de pH intracelular, bem pequenas, mas normalmente as células, elas têm um pH muito próximo à neutralidade, as células do nosso corpo têm um pH que gira próximo à neutralidade, às vezes um pouco mais ácido, né, mas gira ali próximo da neutralidade, então isso acaba sendo um pH muito bom de formação de novas partículas virais, tá certo? Então, a gente não vai falar de vírus agora, nesse momento eu vou falar daqui a pouquinho, porque na verdade o vírus vai estar dentro de uma célula para se replicar e as células não têm variações absurdas de valor de pH. Normalmente, dentro de uma célula, o pH ele é sempre um pH mais próximo da neutralidade, já já você vai entender por que isso é necessário, tá bom? Mas agora, falando de bactérias e vírus, veja que os fungos, de bactérias e fungos, veja que os fungos têm uma resistência maior às variações de pH. E dessa forma, pensando assim, eu vou te passar uma outra informação e aí nós vamos juntar tudo isso. Então, em relação aos alimentos, nós poderíamos dividir os alimentos basicamente em duas categorias de pH. Alimentos de alta acidez e alimentos de baixa acidez. De forma geral, nós podemos dividir os alimentos dessa forma. Quem são alimentos de alta acidez? São alimentos que têm pH de até 4,5. Então, 4,5 ou menor. Quem são alimentos de baixa acidez? Alimentos que têm pH maior, só maior, que 4,5. Certo? Esses são os alimentos de baixa acidez. Então, até 4,5 alimentos de alta acidez, acima de 4,5 alimentos de baixa acidez. Lembra que ácido é o menor valor, certo? Então, do 7 para cá, fiquei na frente, né? Do 7 para cá é ácido, do 7 para cá é básico ou alcalino, tá bom? Então, quanto menor o valor, mais ácido. Então, quanto menor o valor, mais ácido, tá bom? Então, alimentos de alta acidez, alimentos de baixa acidez. Tá. Traduz um pouco melhor isso, Nayá. Vou traduzir um pouco melhor. De forma generalizada, alimentos de origem vegetal são alimentos de alta acidez, alimentos de origem animal são alimentos de baixa acidez. Você nunca viu na sua casa uma carne embolorada. Você nunca viu na sua casa um leite embolorado. Mas você já viu uma laranja embolorada, você já viu um mamão embolorado. Por quê? Porque os alimentos de origem vegetal costumam ter maior acidez e quem resiste a maior acidez é bolor, é fungo. E de forma geral, fungo não é um bom competidor. Os fungos, eles não conseguem brigar, isso também de forma generalizada, tá, pessoal? Os fungos não conseguem ter uma briga boa com as bactérias, normalmente eles saem perdendo por espaço, por nutrientes. Então, se no mesmo alimento, esse alimento tem fungos e bactérias, quem que vai determinar quem vai se proliferar mais? Se é o fungo ou se é a bactéria? Se eles têm que brigar pelo espaço, se eles têm que brigar pelo alimento que está ali, com certeza um deles vai predominar. E aquele que predomina é aquele que encontra as melhores condições de se proliferar nesse alimento. Então, nos alimentos que têm alta acidez, a alta acidez é um inibidor para bactérias, principalmente abaixo de 4,5. A alta acidez não permite proliferação bacteriana, mas permite de fungo. Por exemplo, um pH 3 permite proliferação de fungo, mas não permite de bactéria. Então, se numa laranja, que tem pH perto de 3 e alguma coisa, se em uma laranja tem bactéria e tem fungo,
a bactéria não vai se proliferar na laranja, mas o fungo vai. E aí eu só vou visualizar a colônia do fungo, não vou visualizar as bactérias que estão ali, porque elas não se proliferaram, não estão em quantidade suficiente para que eu enxergue. Agora, numa carne, por exemplo, que tem um pH mais próximo da neutralidade, principalmente frango, pescado, né? Que tem pH ali em torno de 6,5, 6,4, 6,2, 6, por ali. Uma carne, mesmo depois do processo de transformação de músculo em carne, de uma maturação, tudo dentro da normalidade. Um pH em torno de 5,7, 5,8. Nossa, né? Mas 5,7, 5,8 é um pH adequado para fungo. Mas é um bom pH para bactéria também. Não é o ideal, mas é um bom pH. A bactéria consegue se proliferar nesse pH. E pela quantidade de água que tem na carne, de nutrientes que tem na carne, a bactéria vai se dar melhor do que o fungo. O fungo vai ter dificuldade em competir com essa bactéria. Então, mesmo que a carne tenha um pH mais adequado para o fungo, mas não é inadequado para a bactéria, não é ruim para a bactéria vai se proliferar mais na carne do que o fungo vai ficar inibido. E aí uma carne vai estragar muito mais por presença de bactérias do que por presença de fungo. E um queijo, Nayá, um queijo fresco também que tem pH. E olha que o queijo, depois que ele é fabricado, né, tem redução de lactose, um queijo sempre tem um pH mais ácido. Mais para ácido do que para neutro. Mas é a mesma história, um queijinho fresco que tem muita proteína, que tem muito carboidrato, que tem alta umidade, que não tem conservantes. As bactérias se dão muito bem ali, mesmo que o pH daquele queijo às vezes seja mais favorável para o fungo, porque aí tem outros fatores que são muito favoráveis à bactéria e ela vai conseguir se proliferar ali. Então, o próprio alimento é um determinante de fatores que vão favorecer um grupo de micro-organismos em detrimento a outro grupo de micro-organismos. E, de forma geral, nos alimentos de origem animal, as bactérias se proliferam de uma forma mais rápida, melhor do que os fungos, melhor por competição, tá, gente? Não é que o fungo não gosta do alimento de origem animal, ele gosta, ele só não consegue competir com a bactéria. Então, as bactérias conseguem se proliferar melhor nos alimentos de origem animal quando comparado aos fungos, enquanto os fungos, os bolores, conseguem se proliferar melhor nos alimentos de origem vegetal, principalmente aqueles alimentos que são alimentos de alta acidez. Tá certo? Então, com isso, a gente consegue agora entender por que a laranja fica mais embolorada, mais com bolor, o mamão fica mais com bolor e a carne fica com aquele cheiro de podre, né? Essa putrefação é muito característica de degradação microbiana, de proteólise bacteriana, tá certo? E então, já indicando ali uma maior contaminação por bactérias. Então tá, Nayá, de forma geral, as carnes têm pH variando de quanto a quanto? De forma geral, normalmente um pH de 5,3 num extremo de acidez, apesar que aqui não é um pH tão legal pensando, né, nas alterações que a gente já discutiu, no encurtamento pelo frio, mas enfim, um pH pode chegar a 5,3. O ideal é que fique em torno de 5,5. Em algumas situações, como em pescados, pode chegar a 6,5 até 6,8, tá? Então, dependendo do tipo de carne, vou ter essa faixa de variação de pH, mas vejam que é pH favorável para a bactéria, né? Em relação ao leite, qual é o pH do leite, Nayá? De 6,4 a 6,8, uma média de 6,6. E o ovo, qual é o pH do ovo? Tem diferenças da clara, do albúmen, em relação à gema. A gema tem um pH um pouquinho mais ácido, a gema tem um pH em torno de 6,5, enquanto o albúmen tem um pH em torno de 7,5, lembrando que ovos mais velhos vão tendo aumento de pH. Então, conforme o ovo vai envelhecendo, o pH vai subindo, vai se tornando mais alcalino. E o limão? O limão tem um pH de 2,2 a 2,4. Isso foi um erro naquele, pelo menos no que eu recebi, né?
falando de coronavírus, o pessoal falava assim, nossa, o limão tem pH, acho que era 14, 16, não lembro, que falava nessa mensagem que circulou pelas redes sociais. Então, toma água com limão, porque aí o pH da sua garganta vai ficar impróprio para o vírus, o coronavírus não vai se instalar. Não, pessoal, aquela mensagem está toda equivocada, né? Quando eu vi pH do limão a 12, 14, falei, nossa senhora, a pessoa que escreveu isso aqui não tem noção do que é pH, tá? Uma mensagem totalmente equivocada. Laranja tem pH em torno de 3,6. Tem laranja que tem um pH que pode chegar até 4,5 aproximadamente, né? Os queijos têm um pH que variam em torno de 4,9, 5,9. Iogurte, bebidas fermentadas, esses leites fermentados, né? Costumam ter pH que giram em torno de 4,5. Cebola. A cebola tem pH 5,3 aproximadamente, até 5,8. Maçã. A maçã tem pH bem ácido também, em torno de 3,3, 2,9, 3,2, 3,3. Então vejam, pessoal, que principalmente os frutos, eles têm um pH bem mais ácido do que outros produtos de origem vegetal. A batata já tem um pH próximo a 6, 5,8, 6, 6,2, né? Os tubérculos, de forma geral, não tem um pH tão ácido. Batata. Mas, enfim, de forma bem geral, os alimentos de origem vegetal, eles tendem a ter um pH mais ácido, principalmente os frutos, quando comparados a um pH dos alimentos de origem animal. Tá, Nayá, agora que eu já sei isso, mas como que o pH pode influenciar a multiplicação microbiana? Por que o pH pode não ser bom para alguns micro-organismos, se ele for mais ácido? O que acontece se eu colocar uma bactéria num pH ácido, por exemplo? Ela vai morrer? Ela pode morrer. Quanto mais eu me afasto do que é o ideal para um micro-organismo, maior a chance dele morrer, tá? Não que ele vá morrer, mas aumenta a chance dele morrer. Como nós, vou voltar para aquela história da temperatura. Se a Nayá for colocada numa temperatura de 20 graus, ela vai morrer? Não, mas vai sentir frio. Numa temperatura de 30 graus, ela vai morrer? Não, vai estar confortável. 35 graus, ela vai morrer? Não, vai começar a pensar em sentir calor. 40 graus, ela vai sentir bastante calor, mas não vai morrer. 45 graus, vai sentir muito calor, mas não vai morrer. 55 graus, 60 graus, provavelmente vai morrer. Né? E com os micro-organismos é a mesma coisa. Todas as vezes que a gente sai das condições ideais de pH, de umidade, de temperatura, de potencial de oxirredução, de atmosfera gasosa, oxigênio ou CO2 ou qualquer outro gás no ambiente, sempre que um micro-organismo sai das suas condições ideais, inicialmente, aqui é o ideal, ele vai se afastando do ideal, ele vai diminuindo a proliferação. Quanto mais ele se afasta, menos ele prolifera, até chegar a um ponto que ele pode morrer. Tá? Então, sim, o pH pode matar micro-organismos, mas nunca é uma morte imediata, a não ser que o pH seja um pH extremamente extremo, né? Um ácido extremamente forte, tá? Mas normalmente nos alimentos não é uma morte assim tão rápida. Mas vamos lá, Nayá. De que forma que o pH pode influenciar a proliferação microbiana? Bom, de 3 maneiras diferentes. A primeira maneira é alterando a atividade metabólica, as reações de metabolismo que um micro-organismo pode fazer. Por quê? Porque a quantidade de ácido ou de base presente no meio pode atrapalhar a atividade enzimática. As enzimas, como são proteínas, elas precisam de um pH adequado para se manterem íntegras,
As enzimas, as proteínas, elas podem se desnaturar e se desnaturando, elas perdem a sua atividade biológica. Então, elas podem se desnaturar quando elas são colocadas em limites de pH. Então, quando eu coloco uma bactéria numa solução que está extremamente ácida ou extremamente alcalina, o pH dessa solução pode influenciar a atividade enzimática dessa bactéria e aí essa bactéria pode diminuir o seu metabolismo. Por isso que ela vai se reproduzir de uma forma mais lenta ou pode até parar o seu metabolismo e se essa parada for de uma atividade bioquímica essencial para a sobrevivência dessa bactéria, essa bactéria pode até mesmo morrer. Mas por que, Nayá? Porque quando uma bactéria é colocada numa solução, eu vou pegar um copinho e uma bactéria aqui dentro e vou colocar aqui uma solução muito ácida. Essa bactéria, ela vai trocar de elementos do meio intra para extracelular, do meio extra para o intracelular, porque essa bactéria é revestida por uma membrana celular. E as membranas celulares, elas têm permeabilidade seletiva, de forma que elas tentam equilibrar o lado de dentro da célula com o lado de fora da célula. Isso vale para vários elementos diferentes que estão dentro e fora dessa célula. Por exemplo, se dentro da bactéria tem mais sódio, fora da bactéria tem menos sódio, a tendência é que a quantidade de sódio se equilibre dentro e fora da bactéria. Se dentro da bactéria o pH está diferente do pH fora da bactéria, a tendência é que esse pH se equilibre. Então, se esse pH aqui, ó, do lado de fora, tá com muito hidrogênio, a tendência é que esse hidrogênio entre dentro dessa bactéria e altere o pH intracelular. Alterando o pH intracelular vai alterar toda a atividade metabólica dessa bactéria e aí ela pode até morrer se ela parar no seu metabolismo, se ela deixar de fazer algum metabolismo essencial para a sua sobrevivência. Uma outra forma que o pH influencia a proliferação microbiana é porque o pH pode alterar a permeabilidade da membrana celular dessa bactéria, desse fungo. Então, dependendo das variações dos íons hidrogênio, de hidroxila, pode haver uma mudança na permeabilidade da membrana celular. A membrana celular, ela também tem proteínas na sua formação. E alterações nos íons hidrogênio e hidroxila podem atrapalhar a permeabilidade dessa membrana celular, podem atrapalhar as proteínas que fazem o processo de permeabilidade de membrana celular. Inclusive, uma terceira forma é tornar alguns elementos químicos indisponíveis para o metabolismo microbiano, porque às vezes também o íon hidrogênio vai se ligar a algum elemento químico e vai tornar esse elemento químico indisponível para a célula fazer um determinado micro-organismo, né? Então, por exemplo, em pH básico, podem ser formados complexos insolúveis com zinco, com cálcio, com ferro. Em pH ácido, com outros íons, o hidrogênio e a hidroxila podem se ligar a determinados íons, se ligar a determinados elementos químicos, tornando esses elementos químicos indisponíveis para a bactéria fazer o seu metabolismo, para o fungo fazer o seu metabolismo. É como se o ácido ou a base sequestrassem materiais essenciais para a bactéria, para o micro-organismo ou para o fungo fazerem o seu metabolismo. Então, é dessas três formas, ou são dessas três formas, que os micro-organismos podem sofrer consequências ruins ao estarem num pH não adequado. Então, a membrana celular fica com a sua permeabilidade seletiva comprometida, as enzimas intracelulares ficam comprometidos quando o pH externo altera o pH intracelular microbiano e ainda o próprio ácido ou a própria base podem se associar a elementos químicos que são indisponíveis para a célula fazer metabolismo e aí tornando então esses elementos indisponíveis, o metabolismo vai ficando cada vez mais lento, cada vez mais difícil de acontecer e tudo isso pode levar
a inativação microbiana, a diminuição da proliferação microbiana. E claro que em condições extremamente extremas de pH, as próprias proteínas de membrana celular podem sofrer desnaturação, corrompendo essa membrana celular ou destruindo parte dessa membrana celular, e aí essa bactéria, esse fungo podem até mesmo morrer em consequência de uma alteração de pH. Tá? Mas o que mais acontece, ou pelo menos de uma forma inicial, o que mais vai acontecer é a diminuição e depois a inibição da proliferação microbiana. Para então, se for o caso, acontecer a morte microbiana, pelo menos é assim na maioria das situações, ou quando o pH não é o extremo. Entendido? E aí, me conta, gostou? Você sabia de tudo isso? Você sabia quanta coisa o pH faz num alimento? Aqui em cima eu tenho as minhas outras redes sociais. Pode me seguir, você sempre vai ter um conteúdo bem bacana para aprender. Não se esqueça de curtir o canal se você não curtiu, de se inscrever nos canais que você não está inscrito, de curtir o vídeo se você não curtiu, ativar o sininho para que então você fique sempre por dentro de vários assuntos relacionados à medicina veterinária, porque afinal de contas a medicina veterinária ela é muito mais ampla e surpreendente do que você imagina. Até o próximo vídeo. Bye, bye!